Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aproveitando para desejar uma boa semana para todos vocês que estão assistindo nessa segunda-feira, chegando para falar sobre o final de semana de futebol, né? Que foi super intenso ao redor do mundo. Nós tivemos um grande clássico lá na Espanha, o clássico em Madrid, e aqui no Brasil nós tivemos um final de semana muito agitado no Campeonato Brasileiro. E eu queria falar especificamente do Clássico Paulista de ontem, que aconteceu lá em Brasília, o jogo entre São Paulo e Corinthians. Um jogo em que o São Paulo mereceu vencer, né? Mas demonstrou aí algumas dificuldades diante de um adversário que em boa parte da partida esteve com dois jogadores a menos, né? Isso é impressionante. O Corinthians com dois jogadores a menos em muitos momentos foi superior ao São Paulo. E essa questão do Corinthians ter sido superior com dois jogadores a menos, ela levanta dois pontos a serem discutidos, né? Legal, o Corinthians foi superior com dois jogadores a menos. Isso dá um alento ao torcedor corintiano, mesmo com a derrota, né? O problema é que o torcedor corintiano tem vivido muito de alentos ultimamente, né? Contra o Botafogo perdeu, mas um alento porque jogou bem contra o líder do campeonato. Ontem contra o São Paulo perdeu, mas poxa, jogou bem com dois jogadores a menos. Não estamos bem no brasileiro, mas estamos bem nas outras competições. Podemos conquistar o título da Copa do Brasil, podemos conquistar o título da Sul-Americana. São muitos alentos e pouco resultado onde mais importa, que é o Campeonato Brasileiro. Faltam 10 jogos para o Corinthians e o Corinthians tem 28 pontos. E isso quer dizer que a fase do viver de alentos já passou faz tempo. Agora é a hora do Corinthians vencer, independente de jogar bem, independente das condições que se apresentam. É claro que o jogo de ontem contra o São Paulo a gente consegue relativizar por ter dois jogadores a menos, a gente consegue relativizar o jogo contra o Botafogo por conta do adversário ser o Botafogo fora de casa. Agora, não dá mais para relativizar, né? A pontuação na tabela ela é cruel com o Corinthians, são 28 pontos em 28 jogos. O Corinthians precisa de mais de 50%. O Corinthians, para chegar na conta lá dos 45, precisa vencer 6 dos 10 jogos, fazer algo que nem de longe ele fez no Campeonato Brasileiro. E o que mais está me chamando a atenção em relação a isso é que em vários momentos nas Copas, que dá para ser até específico, né? Tirando o confronto contra o Fortaleza na Sul-Americana, em que o Corinthians de fato foi superior nos dois jogos, em todos os outros confrontos que o levou, né? Confrontos que o levaram a, às semifinais nas duas competições, o Corinthians foi inferior tecnicamente, mas valeu-se daquela máxima: jogo de Copas não se joga, se vence. E a situação no Campeonato Brasileiro, ela requer essa mesma máxima. O Corinthians tem que encarar os jogos do Brasileiro como um jogo de Copas. Ele tem que entrar no jogo de Brasileiro pensando, opa, se der para jogar bem, melhor, porque é uma matemática simples, né? Se você joga bem, você está mais perto da vitória, em tese, né? Se você joga mal, você está mais perto da derrota. Mas quando você diz aquela frase jogo de Copas não se joga bem, se ganha, quer dizer o seguinte, às vezes é com a faca nos dentes, a prioridade é o resultado e não necessariamente a performance. Não é que o Corinthians esteja no Campeonato Brasileiro pensando em dar espetáculo, mas o que eu quero dizer aqui é que não importa o que
tem que ser feito, né? O como vai ser feito, na verdade, né? Não importa como será feito. O que importa é o que deve ser feito. E é vencer jogos. Então, já passou da hora do torcedor corintiano viver da relativização nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu sei que cada jogo tem uma história, mas no atual ponto da competição, o Corinthians não pode ficar contando a história do jogo para relativizar o resultado ruim, né? Ele tem que transformar as performances razoavelmente boas do Campeonato Brasileiro em 3 pontos. Lembrando, faltam 10 jogos, o Corinthians tem que ganhar 6, tem que fazer 60%. É um aproveitamento que colocaria o Corinthians aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ele é o 17º. Então você vê aí a discrepância entre o que o Corinthians fez até agora no Campeonato Brasileiro e o que ele precisa fazer para atingir o objetivo mínimo, que é ficar na primeira divisão. Foi até sobre isso que o Ramon falou. A situação hoje é mais difícil que a do ano passado. Nisso ele se referindo ao trabalho dele com o Vasco, porque a essa altura o Vasco já tinha mais pontos do que o Corinthians. Porque a essa altura o Vasco não tinha que se dividir em outras competições. É triste você ver o Corinthians chegar à semifinal de Sul-Americana, à semifinal de Copa do Brasil e não poder priorizar essas competições. Ah, mas deu certo até agora. Legal. Espero mesmo que dê certo até o final e que o Corinthians conquiste os troféus e que o Corinthians se salve do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque é muito triste a gente ter uma Série A sem o Corinthians. Como está sendo triste ter uma Série A sem o Santos, como já foi triste ter uma Série A sem o Cruzeiro, e por aí vai. Agora, a mudança de chave no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, ela não ocorreu ainda. E já passaram 28 das 38 rodadas. Ou o Corinthians consegue transferir esse bom momento das Copas também para o Campeonato Brasileiro, ou então a chance desse ano acabar como o ano mais esquizofrênico da história do Corinthians é muito grande. Porque seria um ano em que o Corinthians, vamos supor que aconteça o que está aí se desenhando para acontecer, Corinthians conquistando uma taça ou até duas e sendo rebaixado. Como é que vai ficar a cabeça do torcedor corintiano? Ele comemora os títulos? Ele fica na depressão por ser rebaixado? Então, assim, o Corinthians precisa começar a pontuar no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento nas últimas 4 rodadas é de 50%. Talvez dê. Talvez dê. Os 50% seria aí 42 pontos. Pode ser que dê. Mas pode ser que dê, pode ser que não dê também, né? E quem garante que o Corinthians vai manter esse aproveitamento mínimo de 50%, sendo que ele precisa de um de 60%? Ninguém garante. Né? É claro que a parte mais difícil da tabela, em tese, já passou, mas você ainda tem adversários complicados. Por exemplo, o próximo jogo é em casa, mas é contra o Inter. O aproveitamento do Inter fora de casa não é muito bom, mas é um Inter que está no melhor momento da temporada dele. 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Está numa escalada muito grande, tem um elenco muito forte. Quem garante que o Corinthians vai fazer esses 3 pontos na Arena? Levando em conta que tem um jogo contra o Flamengo no meio da semana pela Copa do Brasil. Um jogo que até aumenta de responsabilidade para o lado do Corinthians, levando em conta a situação do Flamengo, a crise no Flamengo, né? O Tite acabou de ser demitido. Então isso aumenta a responsabilidade do Corinthians. É um Flamengo que vai de treinador interino, Felipe Luiz. Então você vê que a situação do Corinthians para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro ela é muito difícil, mesmo levando em conta os reforços, levando em conta o quanto o Corinthians evoluiu, o Corinthians não está conseguindo se desgarrar daquela posição. E nós já estamos no funil do campeonato. Então é bom que o corintiano abra o olho. Legal a euforia pelas Copas, mas a situação do Campeonato Brasileiro é muito desesperadora. Eu sei que eu tô falando óbvio aqui, mas para muita gente isso não é tão óbvio. Muita gente tá falando, o Corinthians tá jogando bem. Ontem, com 2 a menos, quase ganhou do São Paulo. Então vai ganhar todos os jogos até o final. Não, gente, calma, não é assim.
Até porque o Corinthians já vem jogando bem há algum tempo. Já tem os reforços há algum tempo. E não consegue sair daquele atoleiro. E a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro era muito cruel para clubes como Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, enfim, para os clubes grandes. Principalmente porque na maioria das vezes você tem um elenco composto por jogadores que não estão acostumados a vivenciar aquela situação. E é o caso do elenco atual do Corinthians. Eu acho que nunca na carreira dele o Memphis Depay, que jogou muito mal ontem, diga-se de passagem, disputou um campeonato pensando em não cair. O Yuri Alberto foi viver isso a primeira vez já jogando no Corinthians. Se a gente for enumerar, a maioria dos jogadores do Corinthians, o Carrilho, o André, eles não estão acostumados a viver isso daí. O torcedor não está acostumado a viver isso, a instituição não está acostumada a viver isso. É claro que o Corinthians já caiu uma vez, mas não é a realidade do Corinthians. E quando você vive fora da sua zona de conforto, tudo é muito mais difícil. Performance é boa, mas não dá para viver só de performance boa e resultados ruins. Ou o Corinthians consegue arrancar pontos no Campeonato Brasileiro, nem que seja na marra, ou teremos um Corinthians na Série B. E para completar, talvez não tenhamos só o Corinthians, tenhamos o Fluminense, né? Porque o Fluminense, ao contrário do Corinthians, a situação é mais desesperadora ainda, porque ele tem menos pontos, tem uma tabela mais difícil e está jogando muito mal. Então podemos ver aí mais dois gigantes na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada que vem, né? Quem diria, né? Podemos ter o Memphis Depay jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que isso não vai acontecer, caso o Corinthians caia, ele não deve permanecer. Bom, é isso, gente. A situação do Corinthians, mesmo com o time tendo jogado bem contra o São Paulo, é muito preocupante. Acho que esse é o principal ponto que eu consegui pensar do final de semana, né? Tivemos aí também, agora há pouco, a demissão do Tite do Flamengo, que era pedra cantada. Vamos ver como é que vai ser a performance do rubro-negro com o trabalho do Felipe Luiz, que já se inicia hoje e vai ter a sua estreia justamente contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. É isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos.